A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. E nesse vídeo eu queria responder a irmã Cida Lopes. A irmã Cida Lopes deixou um comentário aqui no nosso vídeo, em um dos nossos vídeos, dizendo assim: eu amo ouvir os relatos, mas para quem gosta de pesquisar, as mulheres do passado, lá dos países orientais, também usavam maquiagem pesada. Muitos brincos de ouro, cordão. Até hoje os homens e mulheres orientais usam lápis delineador. O que me dizem desses homens e mulheres desses séculos passados? Então, irmãos, ela enfatizou aqui o uso desse lápis delineador escuro, em volta dos olhos das pessoas que moram ali nos países orientais, no Oriente Médio. E eu queria falar um pouquinho disso, tá bom? Muita gente, irmãos, fala sobre a rainha Esté, que é o exemplo bíblico, mas esquecem, irmãos, que a rainha Esté, ela se arrumou e tudo, para o rei Assuero. E não tá errado, irmãos, você tem que se arrumar para o seu esposo, falando dentro do contexto. Lógico, ninguém vai virar um King Kong. Um homem espera que uma mulher seja uma mulher. E uma mulher é cuidadosa, é caprichosa. A mulher tem as suas características próprias. Agora, eu acho que o que é condenável é o extremo, é o excesso, É o exagero. E, assim, tem coisas que a gente precisa falar sobre a rainha Esté. Como, por exemplo, a rainha Esté, ela estava num concurso. Ela tinha que ser a melhor, mais bonita, E tinham muitas joias ali e tudo que era necessário para que ela se embelezasse, se destacasse das demais, para vencer aquele concurso de beleza, porque era um projeto do Senhor. Deus tinha um objetivo naquilo, certo? Tudo que Deus faz, irmãos, tem um objetivo, E assim, eu não sei se vocês sabem, mas a história da rainha Esté, ela vem antes de Neemias, por exemplo. Então, o rei jamais teria dado a permissão para reconstruir o templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém, se não tivesse acontecido a história da Esté, tá bom? Se Deus não tivesse usado ela e Mardoqueu poderosamente para livrar o povo do extermínio, não haveria depois para Israel se tivesse acontecido aquele extermínio, Então foi muito importante a história de Esté. A gente precisa observar esse contexto. Aquilo era importantíssimo, imprescindível que o povo de Deus sobrevivesse ali, certo? Então, por isso a importância da história de Esté está ali na Bíblia. Então, tudo ali, irmãos, foi projetado por Deus. Tá bom? Então nós não vivemos nesse contexto, um contexto de vida ou morte. Tá valendo aqui a minha vida ou a minha morte, Que eu me arrume, me fez, enfim. Não, o contexto de Esté era outro. Sem falar, irmãos, que a gente não pode comparar Esté ou as pessoas de antigamente, que usavam tantos adornos, com hoje, com a igreja. Eu sempre digo que a igreja de Cristo é diferente. Jesus, ele fundou uma igreja diferente, A nossa doutrina, ela é uma doutrina que ensina simplicidade, humildade, tá bom? Jesus falou, sede simples como as pombas. E a partir do momento que você se aproxima de Cristo, você tem essa necessidade de ser cada dia mais simples, tá bom? Mais simples. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma filosofia aí, que são pessoas que aderem a um estilo de vida minimalista. O que é isso? É viver com o menos possível, E isso é bom, não é ruim, Não é a doutrina cristã, porque Deus não condena a riqueza, não condena o ter, mas para nós, quanto mais humilde, mais simples, melhor. Então, assim, eu não vejo muito sentido em comparar a igreja de Cristo com a história da Esté. A Esté era uma judia, e como eu já falei, houve todo um contexto. Tá bom? A igreja de Cristo é diferente, é única na terra. E a gente precisa entender que o Senhor Jesus, ele diz para a igreja se manter pura, limpa, para ser o quê? Para ser adornada pelo Espírito Santo, adornada pelos dons. A figura da igreja, que é a noiva de Cristo, sendo adornada para o casamento, aqueles adornos ali, irmãos, é uma coisa espiritual.
tá bom? Nós somos adornados pelo Espírito Santo. A gente precisa diminuir para que ele cresça em nós. Como é que isso acontece? Você aparecendo menos, você sendo simples, sendo humilde. Deus se agrada disso, tá? Deus se agrada da pessoa simples, da pessoa humilde, né? Quando eu digo humilde, irmão, não é pobre, não. A pobreza não é humildade, não. Tem gente que é pobre, mas não é humilde. Tá certo? Então são coisas diferentes. Mas deixa eu responder aqui a irmã, que eu começo a falar de uma coisa e acabo falando de outra. Então a irmã enfatizou esse lápis delineador que as pessoas do Oriente Médio usavam, né? Passavam em volta dos seus olhos. Mas vamos ver por que isso acontecia, irmãos. Ela está me perguntando aqui, né? O que vocês dizem? O que você me diz desses homens e mulheres desses séculos passados, né? Que se pintavam, assim, se adornavam com tantas coisas, né? Vamos lá, gente. Olha, para começo de conversa, não tem dúvida de que o registro número 1 de maquiagem que se tem na história é dos egípcios. E os egípcios, eles viviam sim numa região desértica, né? Eles pintavam também os olhos com essa pintura preta, aquela pintura preta em volta dos olhos, tá? Aquela pintura, o nome daquilo era Kohol, uma coisa assim, o nome, Kohol, K-O-H-L, Kohol, que para os egípcios era uma pasta feita assim, era um mineral malaquita misturado com cinzas, né? Eles misturavam isso e obtinham uma pasta. E essa pasta tinha propriedades medicinais. O objetivo de passar essa pasta em volta dos olhos também era proteger os olhos. Eu digo também por quê? Porque tinha um fundo supersticioso, né? Eles acreditavam que passando essa pasta escura em volta dos olhos, isso podia proteger os olhos, né? Porque os olhos para eles eram os espelhos da alma. Então, essa pasta escura passada em volta dos olhos podia proteger você dos espíritos malignos, tá? Então, também era moda, né, irmãos? Também era moda. Eles tinham modos diferentes de pintar os olhos com aquela pasta preta. Mas desse hábito dos egípcios que veio todos os outros tipos de maquiagem, tá? Agora, os árabes. Os árabes também usavam esse Kohol. Kohol, irmãos, é a mesma coisa que o cajal, o lápis preto, tá bom? E esse cajal é sim uma maquiagem tradicional oriental, 100% natural e medicinal. Isso, irmão, do Kohol ou do cajal já existe há 3.000 anos ali. E a função desse lápis preto para ser passado em volta dos olhos, né? Para os árabes, o que a gente tem que lembrar, irmãos, que os árabes, eles vivem num lugar muito quente, tá? E a função dessa pintura escura nos olhos, em volta dos olhos, era proteger os olhos do sol. E da mesma forma que para os egípcios, para os árabes, esse produto também tem efeito medicinal, tá? E essa substância, inclusive, naquele tempo, ela era rica em chumbo misturado com gordura. Mas os lápis cajal de hoje, claro, não tem mais o chumbo, né? O chumbo é uma coisa prejudicial à saúde. Inclusive, é o que tem ainda hoje nas tinturas de cabelo. Perigosíssimo, tá? Mas esse irmão, esse Kohol, né? Ou essa maquiagem escura em volta dos olhos é usada também na África, em quase todas as partes do continente da África, tá? Também é usada no Oriente Médio e no Islã. O carral indiano, por exemplo, o indiano é uma cera, tá? Com uma cera que tem uma textura bastante macia. Porque na Índia é comum que homens e mulheres, independente da idade, tá? Homens e mulheres usem esse carral, entendeu? E o carral indiano, a cor dele é sempre preto, preto total de alta pigmentação. Porque para eles não é só uma questão de estética também, né? Essa pintura em volta dos olhos para os indianos protege também contra possíveis doenças nos olhos,
tá? E também, para eles acreditam que isso combate os mal-olhados contra eles, né? Inveja, essas coisas. E a composição do carral indiano é feito de quê? O carral indiano. Ele pode ter óleo de rícino, né? Do ghee, sândalo, cravo e também outras especiarias, né? Sempre tudo muito natural. Irmãos, o carral indiano, ele refresca. O que a gente precisa entender é isso. Não era só uma questão de estética, também medicinal, proteção para quem vive no deserto, no sol, região quente. Tá? Esse carral, ele refrescava a região dos olhos, protegendo os olhos das altas temperaturas, tá? Além de, como eu já falei, de prevenir e curar infecções oculares. E também proteger os olhos das refrações. O que é refração? O que são refrações? São as luzes intensas emitidas pelas areias do deserto, né? Aquele negócio, você olha para a areia do deserto, né? Ali, embaixo de um sol escaldante e aquela luz da areia reflete nos seus olhos e dói. Então, essa pintura em volta dos olhos protegia disso aí, tá? O corrol árabe, o carral árabe, eu não sei, irmão, se é essa a pronúncia, tá? Encontrei essa palavra. Mas esse corrol, o carral árabe, ele é diferente do indiano, né? Vou fazer só essa diferença aqui, porque o carral árabe tinha uma textura mais firme, tem uma textura mais firme, né? Também pode ser chamado de surma, quando ele é vendido em pó, e aí acompanha com esse pó um palitinho para aplicar o carral, né? E ele pode ser em pó. E também pode ser em bastão. Ele também é vendido em bastão, com a pontinha já feita, né? Um lápis assim com a pontinha já para ficar mais fácil a aplicação, como esses que a gente tem aqui, tá? Mas parece que o carral em pó é mais suave, não é tão pigmentado, não é tão escuro como o lápis. Já o carral indiano é uma cera, tá? E como eu já falei da composição dele, mas ele pode ter também ervas e óleos, etc, né? E a pigmentação do carral indiano é bem forte. A diferença do carral indiano para o carral árabe é essa. Que o carral indiano, ele é bem forte, tem uma pigmentação bem forte, totalmente escuro, preto total. Então, irmãos, essa pintura em volta dos olhos para esse povo, né, do Oriente Médio, como a irmã perguntou, era e ainda é, que eles ainda vivem lá, né, ainda usam. É para proteção, é para a saúde dos olhos, né? Claro que virou moda, né? Era moda, sim, porque embelezava. Né? Usavam também para se embelezar, se diferenciar. E também, irmãos, é um hábito, não dá para se negar, né? Carregado de superstição, porque eles criam e ainda creem que essa pintura afasta o mal olhado e etc, né? Os maus espíritos, combate as coisas ruins, enfim. Mas isso, irmãos, nesse ponto é cultura, né? Cultura. E cada lugar tem a sua, de acordo com a necessidade do ambiente e tal. Então a gente precisa entender isso, né? Então, assim, irmãos, é isso que eu acho interessante explicar e a gente precisa observar, ok? Nós aqui não temos esse costume, apesar de aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, né? Eu moro no Ceará, a gente ter um sol bem quente, a gente não tem esse hábito de usar isso, né? E é isso aí, gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.